Olá, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, desde o início, estamos falando sobre o pensamento desses dois grandes filósofos, né? Hobbes e Locke. Thomas Hobbes e John Locke, né? Vimos a questão da política e o conhecimento deles juntos. Depois vimos eles separados, os pensamentos deles separados, e agora a gente vai ver um contexto dessa elaboração dessa política, né, do Estado, como eles tinham uma visão sobre o Estado, né, de Hobbes e Locke. Então, antes de mais nada, a gente vai começar a entender um pouco sobre esse desenvolvimento desse pensamento, que foi um pensamento desenvolvido pela questão do renascimento cultural, que foi o marco da independência, né, da expressão que desenvolveu o homem na sociedade naquele momento, né? A partir do momento que o renascimento cultural foi um período de transição que surgiu as artes, a ciência, a religião e outras expressões da sociedade europeia, o renascimento significa renascer, ou seja, o renascentismo. São termos usados para identificar o período histórico da Europa, aproximadamente nos meados do século XIV até o século XVI. Alguns estudiosos, né, contam o seguinte, que não chegaram a um consenso sobre a questão cronológica, havendo algumas variações consideráveis sobre as datas conforme o autor. Porém, o Renascimento foi um marco histórico, independência do homem, pensamento livre, desenvolvimento da arte, da literatura, o homem era forçado a pensar, a recriar, a desenvolver, que é isso que foi o Renascimento. Com isso, nasceram vários filósofos, né, naquele momento, que pregavam a filosofia além dos seus tempos. E a partir daí eles começaram a desenvolver essa filosofia em busca de uma democracia intelectual para a sociedade. Nesse desenvolvimento do Renascimento, que foi os primeiros meados aos surgimentos filosóficos de vários personagens importantes da história, porque a filosofia é marco histórico, né? E eles estão lá, esses personagens que fez, né, e faz até hoje diferença na nossa sociedade, né? As suas literaturas, as suas obras. É por isso que eu digo que a filosofia é uma arte, que se desenvolve e tem ramificações em várias outras áreas da ciência, tanto na história como na geografia, matemática, física, química, sociologia. Tudo isso tem, né, a filosofia, porque ela prega, né, o desenvolvimento crítico e intelectual do próprio homem ao desenvolver uma pesquisa científica. Surgindo esses filósofos que pregavam essa pesquisa científica além do seu tempo. E para isso, vamos destacar esse, Nicolau Maquiavel, né, um iluminista, né, um dos precursores do iluminista que desenvolveu uma filosofia em termos, né, da política e o Estado. Então, Nicolau Maquiavel, um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico, né, de origem florentina do Renascimento na Itália, né, nascido, reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna. É bem, ele foi reconhecido como um filósofo que desenvolveu, além do seu tempo, uma filosofia política moderna, traçando assim fatos escritos importantes sobre o Estado e o governo. E a partir daí foi realmente desenvolvido sobre essa sua tese, né? Nicolau Maquiavel ele diz o seguinte, uma grande frase dele, dessa grande obra dele sobre o Estado e o governo: o homem esquece mais facilmente da morte do pai do que a perda do patrimônio, tornando-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Nicolau Maquiavel. Nesses meados do surgimento do Renascimento, do desenvolvimento do homem intelectual, surgiu essa corrente justnaturalismo ou direito natural, né? A partir daí, o justnaturalismo ou direito natural é uma corrente de pensamento jurídico filosófica que propõe a existência de uma norma conduta, ou seja, queria que o Estado pudesse ser organizado tendo condutas para a organização dessa esfera social. Então, após o Renascimento, começou a surgir várias democracias estourando em vários outros países. E a partir daí, essas democracias, com essa nova conduta, deveria ser organizado o Estado. E por isso que essa corrente pregava esse direito natural. A partir daí, ela foi fundada sobre a peculiar de ideias da natureza pré-existente, de forma que o direito positivo possa conciliar e ordenar, né, o Estado. Essa corrente justnaturalismo defende o direito de independência
vontade humana que daria existência antes mesmo do homem acima das leis humanas. Para os naturalistas, o direito é de algo natural, ou seja, ele ia pressupor, né, os valores do próprio ser humano. E esses valores do ser humano ia buscar, né, a conduta e a própria organização desse estado de ideal justiça, que é isso que essa corrente prega. A partir do momento que essa corrente começou a se desenvolver naqueles meados, né, e pregava essa filosofia de busca, surgiu, né, como o movimento iluminista tinha vários filósofos que pregavam naquele momento um ideal comum, né, um ideal comum que eu quero dizer que a ideia deles todos era voltado para despertar o conhecimento humano. Depois que conseguiram isso, surgiu a Revolução Francesa, eles separaram e cada um deles tinha a sua própria opinião sobre o desenvolvimento da sociedade, surgindo assim Thomas Hobbes e John Locke, que tinham opiniões diferentes da sociedade naquele momento. Primeiro, o filósofo Thomas Hobbes, ele dizia que o estado de natureza era caracterizada com o direito e a liberdade de cada um para usar de todo o seu poder, inclusive a força, para preservar a sua natureza e satisfazer os seus desejos. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer com isso que o maior prevalecia para o menor. Aquele que tinha mais força poderia ser realmente que ia comandar realmente o Estado, ou seja, a esfera social naquele momento. É isso que ele quis pregar. Que ele pregava um regime absolutista, e a partir desse regime absolutista, para ele, naquele momento, o rei era o principal idealizador e os demais eram súditos que deveriam obedecer. Hoje, colocado na questão do Estado, o Estado é a hierarquia máxima e as leis, regras, né, devem ser seguidas, obedecidas pelos próprios seres humanos, que abdicou seus direitos, né, para essa organização. E a partir do momento que eles abdicaram esses direitos, o Estado tomou para si a defender seus direitos. Por isso que surgiu esse autoritarismo absolutista de Thomas Hobbes. Do outro lado, temos John Locke, que prega ao contrário, e dizia que era muito preocupante, né, uma resposta grave a esses conflitos políticos e religiosos que se estendeu, né, no século XVII, na Revolução Inglesa, que é onde ele viveu, né? Ele britânico, John Locke, ele viu essas revoltas, né, que chamava a Revolução Inglesa, ou seja, a Revolução Inglesa, porque foi uma revolução burguesa que tinha movimentos puritanos, movimentos gloriosos. Em torno dessas revoltas, ele viu, né, outra maneira de regime, que foi o regime liberalismo, que o liberalismo econômico, de acordo com John Locke, poderia, né, está norteando, criando uma teoria que ia conciliar a liberdade do cidadão com a manutenção da ordem política, que é isso que ele queria pregar. E essa ordem política ia só prevalecer se os cidadãos pudessem realmente utilizar desses direitos para desenvolver seus deveres. Assim que John Locke pregava essa filosofia. Saindo assim, Hobbes e a necessidade do Estado. É bem como Hobbes começou a criar essa função, né? O Estado para ele é manter a paz entre os cidadãos. Já a partir do momento que os homens abdicou, né, a seu livre-arbítrio para o Estado era responsável de manter essa paz e conciliar essa harmonia entre os próprios seres humanos. Cada homem, ao querer possuir e se ser necessário para si mesmo, pode entrar em conflito, dizendo, de acordo com Thomas Hobbes, o Estado ia entrar para organizar a convivência humana, né, impedindo esses conflitos. E a lei era para isso, a lei do mais forte, ou seja, o mais astuto. Sempre haverá alguém que poderia colocar em risco minha sobrevivência, ou seja, eu não tive como me proteger. Então, quem protege agora eles era o Estado. Por quê? Porque o ser humano abdicou seu livre-arbítrio e a partir do momento que ele abdicou, o Estado tomou isso para si e ele que vai defender e proteger esse cidadão por conta desses riscos e esses conflitos que levam em torno dessa necessidade dessa construção. E a partir do momento que ele abdicou, o Estado
de acordo com a tendência e a teoria de Hobbes, né, era soberano. E como ele é soberano, de acordo com a visão divina do rei, como ele tem a questão absolutista, né, desse regime absolutista, ele é constituir uma forma de poderes que é limitar, né, e organizar a sociedade com melhor forma, né, para que todos pudessem ser utilizar dos mesmos direitos e deveres da própria cidadania, não tendo assim uma paz harmônica, né, como proposta anterior, como a gente vimos de John Locke. Hobbes e o contrato social. A partir do momento que o ser humano abdicou, né, seus direitos para o Estado, né, dizendo que o Estado poderia conduzir seus direitos e para proteger eles, o Estado ia utilizar de força para proteger, né, criando leis, regras, e a partir do momento que o cidadão bulasse essas regras ou quebrasse essas regras, ele era punido. Então, com isso, Hobbes fez o contrato social que está na grande obra dele chamado Leviatã. O Leviatã é uma obra de Hobbes que fala sobre esse contrato social que nada mais é que um pacto. E esse pacto que o indivíduo fez com o Estado. A partir do momento que ele tirou todos os seus direitos, abdicando esses deveres para que o Estado pudesse proteger esse cidadão. A partir de garantir a segurança e a paz, Hobbes observa que o indivíduo necessita de renunciar à sua condição natural, como falei para vocês, e nasce um contrato, ou seja, um pacto. E esse contrato delega um homem à monarquia, como falei, como ele é monarca, o Hobbes, né? Ele é absolutista, o regime dele, a uma assembleia republicana que ia tomar de conta da formalização das leis, regras, para que o indivíduo pudesse seguir, chamado de soberano, que possuía o poder ilimitado e não há abuso deste poder. Ou seja, ele não ia admitir que qualquer outra pessoa ou indivíduo pudesse realmente romper. Por menos que vocês rompessem ou quebrasse o pacto, ia ser punido de acordo com as leis, né, adotadas pelo Estado. Que é isso que fala o Leviatã, essa grande obra de Hobbes, que é o contrato social, que mais nada é que o pacto social entre o Estado e o indivíduo que abdicou seus direitos para o Estado. Entrando em Locke, a importância do poder legislativo. Né? Como eu falei para vocês, Locke, ele nascido realmente britânico, viu naqueles conflitos da Revolução Inglesa no século XVII, começou a pensar, a repensar os agravos e conflitos e utilizou no seu pensamento o regime liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, para ele, ia tanto satisfazer o Estado como satisfazer o cidadão. Todos iam ser realmente satisfeitos. Com essa satisfação, o que ele fez? Ele defendia que o legislativo era o único legítimo a comandar e organizar a esfera social, ao contrário de Hobbes, que já pregava, né, o absolutismo. Né? O Locke defendia que a constituição de uma sociedade política não exigia que o cidadão transferisse seus direitos para o soberano, como Hobbes fez, né? Que o cidadão, no pacto, no contrato social, de acordo com Hobbes e sua grande obra, o Leviatã, que o cidadão transferiu todos os seus direitos para o Estado e o Estado poderia fazer o que quiser com esse cidadão. Já ao contrário, Locke defendia que as novas opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo além do fato que ainda não serem comuns. John Locke. Em relação a isso, ele utilizou entre os três poderes o legislativo, que era para ele era o maior supremo, né? Porque o poder legislativo ia definir as leis e deve ser superior a outros poderes, que meramente ia ser executado. A partir daí, esse poder executivo, federativo, estão realmente nas mesmas mãos, porque ambos exigem o controle sobre a força armada, contudo, são distintos. E o legislativo ia aplicar toda essa conduta do Estado e ia ter uma harmonia entre o Estado e o próprio indivíduo, porque eles iam pregar essa divisão, porém uma divisão, mas sendo uma divisão comuns entre eles dois. O contrato social, segundo Locke, diz o seguinte: diferente do contrato social que Hobbes prega, né? Que foi a questão de abdicar o direito natural que o indivíduo fez, né? Para o Estado.
E a partir daqui o homem poderia influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil. Outro exemplo bem palpável para vocês. Hoje, nós, né, elegemos um representante para organizar o Estado, gente. É eleição direta. Então, nós, cidadãos, fazemos isso. A eleição é democracia. Então, que isso que Locke pregou a democracia do liberalismo, nós poderemos eleger e também poderemos tirar essa pessoa se ele estiver fazendo mal conduta e não organizando o Estado, que é isso que ele falou. Diretamente é delegado a outras pessoas o seu poder de decisão, que é isso que nós fazemos. Delegamos nosso poder para um representante politicamente eleito, né? Porém, ele é eleito indiretamente, porque ele vai assumir um cargo, e esse cargo, no momento que ele não tiver conciliando os direitos e os deveres, o Estado, com a harmonia do cidadão, ele é retirado, né? E a partir do momento que ele é retirado, ia para outra pessoa assumir para organizar, que é isso que é democracia representativa. Então, a partir do momento é essa que elege seus representantes, que é isso que Locke pregava no seu liberalismo econômico. E a partir daí, esse liberalismo econômico era uma questão de progressão. Era progressivo o desenvolvimento do Estado, progressivo para o desenvolvimento do cidadão, o cidadão pudesse realmente se desenvolver, buscar, né, seus próprios bem-estar social e entrar numa harmonia, que é isso que ele pregava. A partir daí, esse Estado tem como fim zelar pelos direitos dos homens, tais como a vida, liberdade e propriedade privada. O prazer da dor é os que os produzem. O bem e o mal são os eixos que assentam em todas as nossas paixões. Onde não há lei, não há liberdade. Nossas ações são as melhores interpretações de nossos pensamentos. País sem pergunta por quê, né? País sem pergunta por que os rios são amargos, quando eles mesmo envenenam as fontes. Somos nós. John Locke. Com tudo isso, né, a gente percebemos que até a democracia hoje é ferida. Porém, só depende de nós, cidadãos, a fazer valer essa democracia. Como John Locke falou, nós não podemos transferir nossos direitos para um representante. Porém, nós devemos fazer o seguinte: conciliar nossos direitos a esse representante, mas ele tem deveres com esses cidadãos. Que é isso que vai a democracia. John Locke. Então, para finalizar com esse pensamento de John Locke, né, vamos fechar com essa palavra bem aqui. Esperança é o único que morre, é a única que fica. Até mais, até a próxima.